Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o podcast A Vida no Esporte. Eu tô de volta depois de uma viagem, não para descanso, mas a trabalho. Tô de volta para compor essa mesa aqui ao lado desse âncora, desse grande amigo, Dr. Carlos. Dr. Carlos, tava com saudade de você, cara. Igualmente, a recíproca é verdadeira. Muito boa tarde a vocês que nos acompanham hoje. Tenho certeza que esse podcast, Ricardo, vai agregar muito valor na vida das pessoas. E o público está feliz pelo seu retorno. Nós tivemos aqui o Eliandro, outro centroavante também. Que me substituiu à altura. Eu acompanhei a performance dele, Quero mandar um abraço para você, Eliandro. Ele que viajou, já começou a pré-temporada, hein? Vai entrar com tudo em 2025. Mas assim, a performance dele aqui foi maravilhosa. Foi. Nível 10 também. Muito bom, muito bom. Agradecer também a Tatiane, né, que esteve no meu lugar também no podcast, porque os dois apresentaram também, numa certa ocasião, um podcast. Olha, eu vou te falar uma coisa que você recebeu uma pressão com a participação dela. Foi. Eu sei, porque no próximo podcast seguinte, você já estava aqui de novo, falei assim, senão ela ia pegar a posição titular e ia ficar de reserva. Cheio de medo, né, cara? Brincadeiras à parte, mas foi super bem. Eu acompanhei aí a participação de todos, os nossos entrevistados também. E estava desejando voltar para a gente poder ter esse bate-papo aqui bacana. Vou deixar para você apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje o nosso convidado é um convidado que você conhece muito bem. Todos os nossos convidados são convidados especiais, mas esse, além de ser especial, ele carrega uma história de superação. Ele carrega uma história que eu tenho certeza que você que está acompanhando esse podcast vai aprender muito com ele. E eu estou falando de um parceiro seu que jogou no Santos, que é o Rafael Longini. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Vida no Esporte. Nosso podcast que trabalha com 4 pilares: alta performance, saúde mental, saúde emocional e espiritualidade. E o nosso objetivo do nosso podcast são educar e direcionar. Então as pessoas que acompanham o nosso podcast, eles sempre vêm com uma dúvida, vêm com algumas incertezas. E o nosso convidado, ele carrega um valor muito grande, que é a história. E essa história tem o objetivo de educar esses atletas que estão nos acompanhando e dar uma direção para eles. Então, novamente, agradeço pela sua presença e eu tenho certeza que você vai agregar muito valor às pessoas que estão assistindo. Obrigado, boa tarde a todos que nos acompanham. Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito enriquecedor na vida das pessoas. A gente conheceu há pouco tempo nessa semana. Parabenizar pelo projeto que vocês vem fazendo aí há 8 meses, né? Sim. Ricardo, um amigo, irmão, que a gente teve a oportunidade de conviver juntos e quando eu falo que já tive a oportunidade de falar para ele, com certeza vou contar aqui, é um cara muito especial, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Então, para mim é um prazer muito grande, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. A gente que agradece. E a gente sempre inicia esse podcast, Rafael, com uma pergunta. Quem é o Rafael Longini? Onde ele nasceu? Quem são os pais? A origem do Rafael Longini. Quem é o Rafael? Um menino sonhador, né? Desde da minha infância, fui muito sonhador, né? Naquilo que eu sempre imaginava, que eu sempre buscava, que era virar atleta de futebol. Menino muito simples, né, de uma infância simples, né, meus pais, graças a Deus, assim, sempre me deram todo o suporte, né, apesar de todas as dificuldades, mas eles sempre deram todo o suporte, me apoiaram em tudo. Um cara muito família, desde o início, desde pequeno, sempre fui muito família, sempre tinha a oportunidade de ficar junto com meus pais, né, com a minha família, com as minhas irmãs, enfim, meus amigos bem próximos. E um cara de superação total. Se você me perguntar, a minha vida ela é feita de superação desde criança, por vários motivos, vários acontecimentos. Então, hoje, se você me perguntar quem é o Rafael Longini, para descrever bem, é um cara que lutou muito pelos sonhos e um cara de muita superação, porque passei por muita coisa assim na minha vida e graças a Deus tive sempre muita força, muito apoio da minha família, dos meus pais,
muita fé em Deus, de poder correr atrás dos meus sonhos. Então, acredito que é isso. Ô, Rafael, quando você fala assim, eu sou uma pessoa de superação desde a infância, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando hoje, atletas de base, pais de atletas, que desde a sua infância, que hoje são crianças, hoje são adolescentes, estão passando por N dificuldades, vários problemas, e não sabe como superar, não sabe como vencer, porque às vezes se vê sozinho. Então, remetendo um pouco na sua infância, como que era a sua infância, o início da sua infância, quando você fala, poxa, desde a infância eu tive que me superar. Como que era a sua infância? Bom, eu sou do Paraná, né? Do interior do Paraná. Nasci em Paranavaí e depois... Na verdade, só nasci em Paranavaí. Meus pais, minha mãe, na época, não tinha condição de ter onde a gente morava, enfim, questão de hospitais. E aí acabou indo para Paranavaí, a gente... O Zeca também é de lá? O Zeca é de Paranavaí. Zeca. Grande Zeca. E aí... Zequinha de lá. E aí eu acabei só nascendo lá, enfim, depois retornei para a cidade que a gente morava e depois acabei saindo muito cedo de casa. Quando eu falo superação, que nós passamos por isso, saí de casa para morar sozinho com 11 anos de idade. Uau! Hoje você não consegue imaginar, talvez no mundo atual nosso, você deixar o seu filho, talvez saindo com 11 anos de idade para morar sozinho. Então, naquela época, meus pais, como eu falei, meus pais sempre, por mais que sofreram muito, e eu, moleque, né, na época, acabei sofrendo também, mas a gente acaba indo, né? No automático, por causa do sonho, você acaba indo. E eu acabei indo para uma outra cidade que ficava a 2 horas e meia da minha cidade, né, que eu morava com meus pais, para morar em alojamento, morar com mais, sei lá, 20, 30 meninos em uma casa só. Naquele tempo era até triliche, não era nem beliche. É isso mesmo. Pra gente... Pô, aí tinha a questão dos treinamentos, era muito... Assim, eu falo que eu tive muito pouca infância. Totalmente diferente de uma pessoa normal, comum, né? A gente acaba não tendo infância porque a rotina nossa lá nessa escolinha era de segunda a sexta, segunda a sábado. Talvez eu voltava no sábado para casa, via meus pais sábado, domingo e já retornava para essa cidade. Então ficava a semana toda longe dos meus pais, mas a nossa rotina era treinar de manhã, voltava, estudava à tarde, saía da escola, ia direto para o alojamento direto para o campo. Então você treinava 2 períodos todos os dias e tinha a escola nesse meio período aí. E além de, claro, arrumar cama, ajudar na faxina, na limpeza, enfim. Então tinha toda essa rotina. Você não consegue imaginar isso com uma criança de 11, 12 anos, né? É muito difícil. Mas serviu muito de aprendizado para mim na minha vida, de amadurecimento, amadureci muito mais rápido. Por um lado, eu perdi a infância de criança, porque a gente acabava não tendo muito tempo, né? A rotina nossa era essa todos os dias. Assumia um posto de responsabilidade muito precoce. Total, né? total. Você está falando com 11 anos, imagina. Com 11 anos, com 11 anos você, nessa época, você já estava ajudando a organizar. E assim, a gente a casa, não tinha... ajudando a organizar o... Coisa que talvez você não faria em casa, isso. Sim, claro. E assim, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje. De um certo tempo para cá, a questão do celular, a questão de ligação, de vídeo, de você talvez sentir saudade de pegar um carro... Um avião, nesse caso, não precisava, porque era mais perto, mas a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Então, era aquilo ali. Era foco, determinação naquilo ali. Então, passando por todas as dificuldades que a gente passava, de saudades, de rotina do dia a dia, para chegar nessa parte de superação. E quando a gente fala dessa responsabilidade desde criança, dos 11 anos, as histórias elas se repetem, porque... Nós 3 também temos essa semelhança, né? Desde criança a gente assume uma responsabilidade, nós deixa de viver a fase de criança em busca de um sonho ou para resolver problemas que a vida vai apresentando, independente da idade, e isso vai forjando o nosso caráter, vai forjando a nossa maneira de ver a vida, vai forjando nossos pensamentos. E dentro desse amadurecimento precoce que você teve que
que acelerar em busca do seu sonho, qual foi o maior aprendizado que você teve? Quando você fala, pô, vou em busca do meu sonho, mesmo eu tendo 11 anos de idade, qual foi o maior aprendizado que desde aquela época você carrega até hoje? Eu lembro assim que quando foi talvez um baque assim nessa situação, questão de saudades dos meus pais, nessa fase da minha vida, foi quando eu fui pro Rio Grande do Sul, com 13, 14 anos. Rapaz. E a gente tá falando do Paraná pro Rio Grande do Sul, uma distância, igual eu te falei, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de até questão da parte financeira, de você pegar um avião, enfim. Cara, eu viajava de ônibus, sei lá, 18, 20 horas que dava. E quem te acompanhava? Na época que eu fui pro Rio Grande do Sul, foi um treinador nosso, dessa escolinha, que ele acompanhou a gente. E aí, assim, eu via meus pais, talvez, cheguei a ver uma vez, 2 vezes por ano. E eu lembro que era até engraçado agora você lembrar, porque naquela época tinha a questão do orelhão, não tinha celular. Aí a gente marcava o horário, ó. Você vai ligar em tal orelhão. Eu sei o que você tá falando. Nesse tal número, em tal horário. Então, aquele horário a gente tava ali para receber ligação do pai e da mãe. Então eu acho que falava com a Débora. Eu falava com a Débora. Pelo orelhão. Pelo orelhão. Talvez os meninos nem sabem que é orelhão hoje em dia. Meu Deus do céu. Era ficha ou era cartão? Cara, eu peguei acho que os dois, né? Não era ficha. Enfim, então assim, essa questão dessa distância que foi com 13, 14 anos pra mim, porque antes era uma distância bem menor, eu via meus pais com mais frequência, enfim. E depois quando eu fui pro Rio Grande do Sul, que aí realmente eu vi, realmente, agora eu tenho que fazer de tudo aqui, focar, sofria muito, às vezes passava alguns dias assim, chorando, né, de saudades, enfim. E aí eu vi que ali realmente eu tinha que cada vez mais me preocupar ali no dia a dia, em focar para seguir a carreira. Né? E a história dele é bem interessante, o Ricardo, porque ele viu os pais 2 vezes por ano. Então, tenho certeza que, igual você acabou de falar, você tinha saudade. Tinha momentos ali que você queria um abraço do pai, queria o colo da mãe e não tinha. E era muito novo. Né? E nós passamos por isso também. Como que você conseguiu vencer, mesmo tendo a pouca idade? O que você fez na época para superar essa saudade, para superar a falta de um abraço porque você não tinha por conta da distância? Porque eu creio que tem muitos atletas hoje, menores, que estão na base, que estão passando a mesma coisa e estão pensando em desistir. Muitos estão talvez pensando em desistir. na primeira dificuldade já desistem. Já desistem. Eu falo que eu sempre fui muito determinado, assim, muito focado. E eu também conto que eu tive muitos nãos na minha vida. Nessa época, depois, acabei indo para vários clubes fazendo testes. E aí você tomava não. Eu lembro que eu vim para um clube... vou até falar o clube, mas eu vim para o São Paulo uma vez fazer um teste e eu lembro que eu fui super bem assim nos treinos, era moleque, né? Eu fui super bem e depois o cara chegou e falou para mim, não vou aceitar você aqui por causa do seu tamanho. Naquela época tinha muito isso. Você também sofreu com isso, cara? Tinha muito isso. Por causa da estatura. Da estatura. O Lucas Moura estava aí. Ele falou em também? Alguns episódios passados. E falou exatamente isso. Cara, eu lembro que eu voltei de São Paulo pro Paraná. Cara, eu lembro que na verdade eu lembro que quando o cara falou isso pra mim, eu passei ali no Morumbi, ali embaixo, ali nas escadas, enfim, ali do estádio. Cara, eu chorava muito. Ligava pro meu pai, assim, ele fala, não, vem pra casa. Então, assim, eu sempre tive muitos nãos na minha vida e isso me fez ser mais forte, sabe? Porque imagina se no primeiro não que eu recebesse já desistisse. Então, assim, lógico, por muito tempo, assim, por muitas situações, pensei, né? Vou voltar para casa e tal, mas já pensava em algum momento, no outro momento já, não, é o que eu quero. Igual eu te falei, sempre fui muito determinado, apesar desses nãos, apesar das dificuldades, eu sempre segui muito empenhado ali naquilo que eu queria e, lógico, eu tive muito apoio do meu pai e da minha mãe. Minha mãe às vezes falava, não, filho, vem, você não quer estudar, não? Vamos ficar aqui, vamos estudar. Aí eu falava, não, mãe, eu quero
eu quero seguir aqui. Então isso me fez muito mais forte. Rafael, a família, ela é um pilar muito importante para todos nós, né? Eu sei porque você também se apoiou e sempre deu muita importância a essa instituição chamada família. Quais são as lições que os seus pais deixaram para você? Te ensinaram? Muita coisa, né? Meus pais eles foram minha base, assim, né? Na minha vida, na minha infância, por tudo que eles sofreram na vida e seguir sempre com caráter, né? Com humildade, você respeitar Caráter, as pessoas, humildade, respeito. Meus pais sempre frisaram muito isso, sabe? Sempre bateram nessa tecla de você saber chegar, você saber chegar e você saber sair, né? De você ter respeito pelas pessoas, independente de qualquer situação. Então, isso que eu levo comigo, sabe? E eles sempre falaram, minha mãe sempre falava, filho, você sempre vai ser um ótimo pai, um pai de família, como seu pai foi para vocês, um ótimo esposo. Então carrega isso com você, porque é isso que a gente leva, né? Então, assim, o legado que eles deixam para mim, que eles deixaram, foi exatamente isso. Essa simplicidade, essa perseverança, né? Porque eles tiveram muitas dificuldades e isso eu acompanhei muito tempo, né? Até de questão financeira, eles sempre ali batalhando para dar o sustento, para melhorar a questão da nossa família. Então isso eu carrego comigo pro resto da vida. Muito bom. A gente sempre fala sobre família aqui, porque a gente entende que é um pilar importantíssimo para nós. E nós acreditamos nessa instituição. Para nós não é uma instituição falida, pelo contrário. A gente potencializa isso cada vez mais aqui, quando a gente tem a oportunidade de falar. E como você busca hoje, né? Antes de eu fazer essa pergunta para você, eu vou mudar, eu faço depois. Lembra de um momento maravilhoso que vocês viveram juntos? Saindo um pouquinho agora dessa situação de dificuldade no início, da falta de recurso, né? Lembra depois do Longini, agora o Rafael Longini realizado, chegou, né? Conseguiu realizar o sonho. Qual foi o momento, assim? Sei lá, o top 3, assim, sei lá, escolhe aí. Qual foi o melhor momento que vocês viveram juntos, assim? Um momento que você tem na sua memória até hoje? Eu acho que quando... eu sempre tive o sonho de jogar em um clube grande do Brasil. Esse era um sonho meu, sonho da minha família, né? Dos meus pais. Meu pai também sempre foi muito louco por futebol. Eu acompanhava ele, molequinho, acompanhava ele nas peladas, então ele sempre gostou muito. E um momento muito marcante para mim, assim, na minha vida, foi quando eu termino o Campeonato Paulista de 2015, que eu fui muito bem, e logo em seguida eu fui para o Santos. Mas nesse momento, quando eu volto para casa depois do Campeonato Paulista, que a minha vida transformou muito naquele momento, coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida, nunca tinha passado e nunca tinha imaginado viver aquilo ali. Por quê? Era um sonho porque, muito assim, distante? Assim, você sonha, mas assim, a partir do momento que a coisa começa a acontecer, você meio que... Opa! Vai se adaptando, né? Você vai tentando se adaptar. Mas aí eu lembro que quando eu volto do Campeonato Paulista, que a gente sai de férias não, que acaba meu contrato e tá aquela questão das negociações. Então, muitos times, como eu tinha ido muito bem, muitos times começam a me ligar, vir atrás de mim, interessar, enfim, fazer propostas. Só que eu não estava preparado para aquele momento. Por mais que eu sabia que estava acontecendo algumas coisas, eu volto para casa, já com o contrato encerrado no clube que eu estava, no Audax. Inclusive, nós enfrentamos. Rapaz. E você fez um gol ainda nesse jogo. Rapaz, mas eu corri muito atrás de vocês. Nosso time era bom, né? Uma molecada boa. Meu Deus do céu. Vocês fizeram eu correr muito. Nossa. E aí eu volto para casa, cara. Até tem um episódio assim que chega um momento que eu passei uns dias em casa e tava muita coisa, um turbilhão de coisas, meu celular tocando e empresário ligando daqui e dali. E eu entro no meu quarto, cara, eu desligo o celular e começo a chorar. Desabo. Eu desabo porque aquela pressão ali pra mim, eu não tava acostumado, nunca tinha vivido aquilo lá. Então pra mim aquilo ali foi muito novo.
Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Você começou a receber um monte de ligação, mas com propostas de clubes para você. Propostas de clubes grandes, e que eu sempre esperava por esse momento. Certo. Então, era uma coisa que eu sempre sonhava, mas assim, eu não estava preparado para aquele momento. Então não foi um clube grande só. Não, foram alguns clubes grandes. E até aí... teve uma situação, que eu até vou abrir aqui, que o seu Mário... sim, seu claro. Mário do Bradesco. E a gente teve uma reunião em São Paulo, veio o diretor do Braga de Portugal, o presidente do Braga, seu Salvador, se eu não me engano. E ele ligou pro seu Mário me ligou e falou assim, o Braga tá te querendo e eles querem, independente do tempo de contrato, fala quantos anos você quer de contrato e o salário é esse, eles querem você. E aí eu lembro que eu tava em casa e aí eu peguei e chamei meus pais, eu falei... E aí já foi passando alguns dias e aí realmente chegou a proposta do Santos, concreta, aquele negócio todo que a gente sabe. E aí eu foquei nessas duas situações. Ou eu ia para Portugal, ou eu ia para o Santos. Portugal, talvez naquele momento, financeiramente, seria um pouco melhor. Melhor, né? E também tinha aquela questão toda de ir para a Europa. Ou eu conquistava um sonho meu e um sonho dos meus pais. E aí eu comecei a pesar isso. E eu lembro que eu chamei eles na sala, eu falei, eu tenho isso e isso. E aí meu pai, é uma coisa muito marcante para mim. E meu pai fala, não... Filho, eu quero ver você no Santos. Uau, que legal. Disputando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, Paulista, Copa do Brasil, os grandes campeonatos. Com toda a história que o Santos tem. Toda a história que o Santos tem. E aí eu peguei... A partir dali eu falei, não, vamos pro Santos. Aí tomou a decisão. E aí tomei a decisão. Então, assim, isso foi muito marcante para mim. E aí legal. Depois, a partir do momento que você assina o contrato, meus pais foram me acompanhar. Então, assim, eu tenho muito marcante isso na minha vida, sabe? A felicidade deles assistirem um jogo na Vila depois, isso pra mim é muito marcante. E essa pergunta que o Ricardo fez de trazer à memória um momento de felicidade com seus pais é importante justamente para a pessoa que está nos acompanhando e assistindo, porque ela potencializa muitas das vezes somente os momentos ruins. E nosso cérebro não sabe identificar aquilo que é real e aquilo que é imaginário. E aquilo que muitas das vezes ela já passou, ela carrega na mente dela e ela vivencia aquilo ali durante muitos anos, né, Ricardo? Às vezes ela passou algo enquanto criança, tá na fase adulta, mas ainda ela carrega aquele sentimento, aquela mágoa, aquela dor, e ela vivencia aquilo ali todos os dias. Então a pergunta que ele faz para trazer à memória um momento de felicidade é importante, porque essa pessoa também tem que trazer na memória um momento de felicidade também, para afastar todos aqueles maus momentos. E como que foi o melhor momento seu no Santos? Já que você realizou um sonho seu, o sonho do seu pai, mas como que foi quando você viu, poxa, materializou? Aquilo que eu sonhei se concretizou. Como que foi a sua vivência lá dentro? Nessa minha chegada nesse ano foi muito, muito importante para mim, né? Até questão de experiências, né? Tinha caras consagrados, assim, então para mim ali foi muito, muito importante na minha carreira. E teve um momento muito marcante para mim, assim, que talvez tenha sido o meu melhor momento, assim, meu começo de temporada muito bom, que foi em 2017, que estava acabando meu contrato, e eu começo bem a temporada, Campeonato Paulista. Nós somos campeões esse ano, 2017? Não, somos em 2016. 2016. Mas em 2017 a gente estava... A gente jogou Libertadores, né? Semifinal, Libertadores, enfim, a gente estava muito bem. E eu também comecei muito bem, meu contrato acabava no meio do ano. E aí, automaticamente, vieram para renovar, enfim, já tinha conversa. Mas olha para você ver que engraçado. Engraçado não, né? Mas que ao mesmo tempo que coincide com o meu melhor momento de uma renovação de contrato, até em valorização financeira, para poder conquistar a parte financeira, ajudar meus pais cada vez mais, enfim, concretizar algumas situações, que é onde eu tive o meu pior momento pessoal, a pior notícia da minha vida, enfim. Então foi bem naquele momento foi um contraste, né, de uma realização financeira pessoal, profissional, e a pior notícia da minha vida que foi com meus pais. Então aquele momento ali para mim foi muito, muito marcante nesse sentido. E quando você fala dessa pior notícia, creio que já conseguiu superar, e tem pessoas, Rafael, que estão passando
por essa situação de orfandade, porque nós três aqui, as histórias se casam, né? Porque os três aqui também são órfãos. E dentro da sua vivência, cada um teve que superar o luto da maneira que sabia na época, né? E tem muitas pessoas hoje que estão de luto também. Luto porque perderam os pais, luto porque perdeu o emprego, luto porque não está conseguindo passar num teste. O luto é de várias formas, né? Existe um luto de várias maneiras, né? E como que você conseguiu vencer esse luto? Superar mais uma vez um problema, dessa vez, igual você falou, um contraste. Era um momento de felicidade, mas recebe uma má notícia e fica aquele conflito de sentimentos dentro de você. Como que você consegue dar os primeiros passos para vencer essa situação difícil? Eu lembro que ainda eu consegui falar com meu pai ainda, essa notícia de renovação, porque a gente estava conversando, né, com o Santos, enfim, já havia alguns meses, e quando a gente realmente chegou para bater o martelo realmente, eu peguei e liguei para ele. Tava até no carro ainda, peguei e liguei para ele, dei a notícia. Pai, só falta assinar. Ficou muito feliz, né? Porque ali também eu mudaria a questão da vida deles. Já queria que minha mãe até diminuísse ou parasse a questão de trabalho dela para ela ficar mais tranquila. Então, ela não queria, óbvio, mas eu já tinha cogitado isso. E eu falo que para mim, primeiramente Deus, não tem outra forma de eu conseguir superar aquele momento e continuar ainda superando. Porque eu falo que é uma questão do luto, é um processo e é todos os dias, né? Acho que não tem... Todos os dias você acorda e lembra, não tem como. Eu lembro dos meus pais todos os dias. Mas assim, a vida nossa tem que seguir, né? Não tem jeito. A gente vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, não tem outra forma. A minha família, os que ficaram, né? A gente sempre apoiou muito um no outro. Os amigos muito próximos. E a minha rotina me ajudou muito. Eu falo que a rotina nossa ali me ajudou muito, né? Questão do pessoal ali também, da parte do Santos. O pessoal foi muito gente boa comigo, assim. Eu lembro que o Dorival me ligou e eu já estava em Maringá já, meus pais moravam em Maringá. E uma das ligações que ele fez para mim, ele falou, cara, fica o tempo que você precisar aí. Não se preocupe em voltar. Uau. Volta no seu tempo. Quando você achar que tá melhor, você volta e tá tudo certo. Beleza. E eu lembro que eu fiquei, acho que 2 semanas, se eu não me engano, em Maringá, acompanhando todo aquele processo extremamente triste, né? E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso ir embora daqui. Eu não aguento mais ficar aqui. Tendo que resolver muita coisa, até deixei com as minhas irmãs, com o advogado, enfim, pessoal para resolver. Porque eu queria voltar para minha rotina. Porque eu enxergava que naquele momento a minha rotina ia me ajudar. Porque se eu ficasse em casa, em Maringá, eu não sei o que seria. Eu não sei se eu voltaria para o Santos, eu não sei se eu voltaria a jogar. Porque naquele momento passou muita coisa pela minha cabeça. Parece minha que base o mundo se foi. A minha base. A cabeça, né? A minha base. Nada fazia mais sentido para mim. Nada fazia mais sentido. Desde a minha profissão quanto da minha vida. E você fala que, então, que o ambiente também te ajudou. O ambiente me ajudou muito. Porque você sai de Maringá e volta para sua rotina. Então isso mostra, né, Ricardo, que o ambiente que essa pessoa está inserido vai influenciar muitas das vezes na decisão dela. Né? Muito, porque a rotina nossa ali, como eu te falei, o pessoal do Santos foi muito gente boa comigo, me deu um apoio. E eu tô na frente de um cara aqui que eu já falei para ele, falei até para a esposa dele um dia, que você foi muito importante para mim. Muito, porque eu até contei a história essa semana, nossa, que eu lembro, isso ficou muito marcante para mim. Que o meu primeiro jogo depois da minha volta, e eu nem ia para esse jogo, nem sei se você sabe ou alguém sabe disso. Não sabia. Que foi no Maracanã, acho que contra o Fluminense, se eu não me engano, e eu não ia para esse jogo. E aí o Dorival tinha conversado comigo, fica à vontade, se você quiser ir, eu vou levar você. E a psicóloga nossa na época falou, Rafa... Que foi a Juliana? A Juliana. Falou, Rafa, vai. E coincidiu bem na data do Dia dos Pais. E eu falei, ela falou, se você ficar aqui vai ser pior pra você. Vai e viaja, você não vai jogar. O Dorival já tinha me falado. Você só vai viajar.
E eu viajei. E eu lembro a gente no quarto conversando, orando e chorando. Foi. Então aquilo pra mim ali foi muito importante. Você imagina eu ficando em Santos sozinho, no Dia dos Pais, não tendo mais meu pai e minha mãe, e eu sozinho. Imagina na minha cabeça como que ficaria, entendeu? Então isso, quando eu falo da rotina, é exatamente isso. Questão de ir no treinamento. Eu lembro que também eu ia nos primeiros dias de treinamentos e ficou um clima ali meio nos primeiros dias, mas eu vi as pessoas de uma forma geral dando risada, vivendo a vida normal, como normal. E aquilo por dentro ali de mim, falava, cara, por que essas pessoas estão dando risada? Sendo que aconteceu tudo comigo e elas sabem o que aconteceu. Mas depois eu fui enxergando e falei, cara, a vida... Cada um tem sua vida. Lógico que as pessoas sentiram muito. E, como eu te falei, me deram muito apoio, mas é a vida deles. Tem que continuar. Então, eu fui tentando me adaptar. De realmente chegar na rotina minha de treinamentos, de saber que as pessoas também têm a vida delas. O que é importante a gente ressaltar é que uma hora você está realizando o seu sonho de criança, está realizando o sonho do seu pai, dos seus pais, que é de fato viver um momento de muita felicidade, a você vestir a camisa de um grande clube. Você está vivendo um momento muito especial na sua carreira, um momento que você sonhou e esse momento chegou e você está curtindo ele. E uma noite antes de acontecer a tragédia que aconteceu, você estava comigo. Estávamos juntos. Comemorando, celebrando, brincando, se divertindo no aniversário do meu filho. Nunca imaginava. De 1 ano. Eu volto de São Paulo, meus pais falecidos. E de repente, a gente sai, volta todo mundo para casa, feliz. E nessa madrugada você recebe a notícia do falecimento dos seus pais. Ou seja, o mundo desabou, cara. Desabou. Sobre você. Então, eu sempre vou falar para as pessoas, se você entende que o futebol ele é um agente de transformação na vida de muitas pessoas, por que você não pode dedicar um tempo da sua vida para poder se interessar com a saúde mental da outra pessoa? Se ela está bem, se está tudo bem em casa, como é que está a família, se ela está precisando de alguma coisa. Quando você fala para mim, você foi um cara importante, eu só estou reproduzindo, eu só reproduzi, Rafa, o que fizeram comigo em algum momento. E quando eu falo importante, né, desculpa te cortar, né, nem a questão profissional nesse momento fica segundo, terceiro e em último plano. É a questão pessoal, o carinho que o Ricardo teve comigo naquele momento. Quando eu falo do Ricardo, porque realmente foi um cara muito importante, mais importante para mim ali. É o que eu levo para minha vida toda. Eu falei para você, a gente pode ficar anos sem se ver. Sim. Pode ficar anos sem se falar. Eu nunca vou esquecer do Ricardo. Nunca. Nunca. Pelo que ele fez comigo. E olha que interessante. Nesse dia que eu volto de São Paulo, chego em casa, durmo. E ao mesmo tempo que eu estava realizando a minha questão profissional de renovação de contrato, acho que eram mais 4 anos de contrato, eu ia realizar na parte da manhã. Aquele tempo eu acordava um pouco mais tarde. A gente não tinha treino de manhã nesse dia, era treino à tarde. E eu já tinha marcado para ir visitar, para ver apartamento em Santos. Para comprar o meu primeiro apartamento em Santos. O primeiro apartamento, na verdade. Então, olha só, eu estava realizando questão profissional, ia realizar na manhã a questão material, vamos dizer assim. A realização de um outro sonho de ter um apartamento. E quando eu lembro que eu acordei, era umas 10h30 da manhã. Acordei um pouco mais cedo, porque normalmente eu acordava mais tarde. Na verdade, não, acordei um pouquinho mais cedo, acho que era umas 9 e pouco. Mas eu normalmente acordava mais tarde. 11 e pouco, tinha esse costume. E nesse dia, eu coloquei o despertador mais cedo para ir ver o apartamento. E quando eu piso
Eu lembro até hoje o apartamento. Depois eu fiquei anos sem passar na rua. Qual apartamento que era? Inclusive o Braz morava nele. Acho que o Gustavo Henrique morava ali também, se não me engano. Eu fiquei anos. O Gustavo morava nesse apartamento. Eu acho que o Gustavo, se não me engano. Eu frequentei. Eu não sei se o Gustavo, mas acho que o Braz eu tenho certeza que morava lá. Tá. Eu lembro que eu fiquei anos sem passar naquela rua ali. Anos não, eu fiquei um tempo sem passar, porque aquilo me remetia a uma coisa que... Uma lembrança triste, uma lembrança ruim. E a hora que eu piso no apartamento, pra ver o apartamento, meu telefone começa a tocar e eu coloquei no bolso, aí daqui a pouco vem minha esposa com o telefone e falou: sua irmã, um amigo seu quer falar com você. E aí eu só atendo o telefone e você tem que vir pra cá pra reconhecer o corpo, não sei, eu sem entender nada. Deus e eu lembro que eu lembro muito da minha atitude, porque a moça que foi mostrar o apartamento, ficou sem entender nada, óbvio, mas eu lembro que eu deixei ela na mesma hora que eu recebo a ligação falando essa questão, eu deixo ela, não falo nada, saí correndo. Já peguei meu carro e fui pro apartamento. E aí do apartamento eu já começo a ver como é que eu ia, a logística para Maringá, que eu queria estar o quanto antes. E aí acabei resolvendo essa questão de última hora, o pessoal até me ajudou. E Rafa, e aí fui para Maringá. A perda dos seus pais foi uma tragédia que, sem sombra de dúvidas, mexeu muito com você e com a gente também. Desde então, Rafa, isso aconteceu em 2017. Desde então, como você tem lidado com a questão da saúde mental? Porque eu não vou te perguntar aqui e falar assim, você superou. Não. Você está aprendendo a lidar com a ausência dele. Todos os dias a gente vai Por que eu estou superando. falando isso? Porque eu perdi a minha mãe em dezembro de 2013, por aí. 2012? 13. Por aí. Em dezembro de 2012. Eu tenho uma base familiar que eu valorizo muito. Para mim, um dos pilares que me dá muita força e que faz eu me sentir cheio de energia para sair e enfrentar qualquer tipo de gigante que se opõe a mim, é minha família. Mas eu vou falar para você. Eu tenho madrugadas, eu tenho momentos em que eu derramo lágrimas. Não tem como. Tenho. E eu procuro sempre derramar lágrimas sozinho. Eu, na minha intimidade, eu sozinho. Eu também. Não com os meus filhos, não com a minha esposa. Pode ser que em algum momento a Débora me vê chorando, lembrando dos meus pais. E especialmente da minha mãe. Por que não muito do meu pai? Perdi meu pai com 8 anos de idade. Mas a minha mãe, eu tive a minha mãe por muitos anos. Né? Então, volta e meia, no meu cantinho, do meu jeito, da minha maneira, eu derramo lágrimas por ele. Em que momento, de que forma você passou a dar importância ou aprendeu a lidar com a saúde mental e como isso está fazendo bem para você? Porque não é fácil. Volto a repetir. Você passar por todo o perrengue que você passou, por todas as dificuldades que você passou, sair de casa cedo, assumir uma responsabilidade, um compromisso com seus sonhos, com os sonhos dos seus pais, conseguir realizar o sonho dos pais, planejar tudo, tá comemorando o aniversário do meu filho, que sou seu amigo, e nessa madrugada você volta para casa, você dorme, você acorda, você vai ver um apartamento que você estava realizando um outro sonho para comprar para vocês e realizar um outro sonho. De repente você recebe uma ligação sobre a notícia do falecimento dos seus pais. Falo que eu dei boa noite para meus pais e não consegui dar o bom dia. Né? Então, uma coisa tão simples no dia a dia nosso, que às vezes você dá boa noite para sua esposa, seus pais, irmãos, amigos, enfim. E bom dia também. Eu quero aproveitar essa fala sua para falar para você. Não perca a oportunidade de pegar o seu telefone, de fazer uma ligação, de falar para a pessoa que você ama, que ela é importante para você. Não deixa para depois de pegar e ligar ou mandar uma mensagem e falar para essa pessoa o quanto ela é importante para você, o quanto você a ama. Porque a gente nunca sabe se será a última vez, se será a última oportunidade que a gente vai ter. E eu tenho certeza que essa atitude faz muita diferença para quem está ouvindo
para que ela realmente possa saber que ela é amada. Como você faz para lidar com esse tipo de situação até o dia de hoje? Saúde mental, falando sobre isso. Acho que a parte psicológica, né, de você ter um acompanhamento, acho que às vezes as pessoas hoje não dão valor. Às vezes você fala para certas pessoas, as pessoas, não vou fazer, não vou falar. Mas isso me ajuda muito. E por muito tempo eu deixei isso muito guardado comigo e sofri muito. E muitas pessoas que me cercam sempre me falaram, cara, você precisa de ter um acompanhamento, você precisa jogar para fora o que você sente, você precisa falar com alguém. E isso eu comecei a pensar depois de um tempo. Quando aconteceu, eu comecei a fazer a parte de acompanhamento psicológico. Então, chegou o momento que você sentiu a necessidade de procurar alguém. Não, logo em seguida eu já logo fiz. Logo em seguida, já. Para te acompanhar e te ajudar. Alguns anos. E aí depois eu dei uma parada. Só que nessa parada as pessoas sempre me falavam, faz que vai te ajudar, porque em muitos momentos eu sofria muito, né? E aí eu voltei a fazer. E isso ajuda muito, né? E as pessoas hoje em dia sofrem muito com isso, porque às vezes fica um trauma de infância, alguma coisa que acontece com você no dia a dia, na sua rotina, e você guarda muito pra você. E se você não colocar isso pra fora, de saber que tem pessoas que querem te ajudar, seja psicólogos, ou seja algum amigo, ou alguma amiga, enfim, qualquer coisa, ou uma esposa, alguém que está do seu lado, você acaba sofrendo. Você acaba deixando muito guardado para você e isso faz com que você sofra cada vez mais. E o podcast A Vida no Esporte é um braço para ajudar essa pessoa que está passando por esse tipo de problema. Porque o seu relato está ajudando muitas pessoas que estão assistindo o podcast hoje. A sua história de superação, você falar assim, eu procurei ajuda de um profissional, isso mostra que a gente está no caminho certo, porque querendo ou não, existe um tabu. Muito grande. Hoje muito grande. Muita coragem. Que é um ato de coragem falar assim, pô, eu como jogador eu procurei ajuda. Porque quantos jogadores não procuram ajuda por conta desse tabu? Né? Às vezes por vergonha de falar, eu vou num psicólogo, vou em alguém que... Ou até pela mesmo questão. Achar que é uma demonstração de fraqueza. De fraqueza, né? De fraqueza. Algumas pessoas, alguns atletas têm esse receio porque talvez no ambiente de trabalho o pessoal vai meio que dar risada dele. Né? Tipo, debochar. Você não aguenta a pressão, você é exatamente. fraco, que não sei o quê, tá pipocando e tal, não sei o quê. E não é nada disso. Não é. Não é nada disso. A gente acompanha, a gente sabe que o índice, né, de pessoas com depressão, com ansiedade, com pensamentos suicidas é altíssimo. Ainda mais jovens. Em jovens, falando da nossa profissão, muitos casos, muitos relatos. E é muito bom a gente ver atletas levantando as mãos e falando abertamente sobre isso daí. Recentemente, né, o Yuri Alberto falou sobre uma conversa que teve com os pais e a decisão importante de procurar um psicólogo para ajudar ele por causa da tamanha pressão que ele estava sofrendo. Agora você imagina os bastidores dele. Imagina como ele sofreu. Quantas lágrimas ele não derramou, o tanto que ele sofreu, né? E aí ele encontrou refúgio num pilar muito importante, os pais. E aí ele acaba decidindo, junto com os pais, a procurar um profissional para ajudar ele nesse sentido, na saúde mental. Hoje, artilheiro do Brasil, Campeonato Brasileiro. Não só do Campeonato Brasileiro, mas do Brasil, né, tendo uma performance assim, realmente digna de ser aplaudida. E um exemplo de perseverança, de garra e de determinação. Se você está decidido a mudar essa situação, apoie-se nas pessoas que te ajudam, nas pessoas que vão estar do seu lado, que vão te colocar para cima, que vão falar para você, vai que vai dar certo, que isso vai mudar. Se necessário for, procure um profissional para te acompanhar, porque isso daí vai passar. Então, eu acho isso fantástico, cara. É importantíssimo as pessoas darem atenção para a saúde mental. Vou falar até para as pessoas mais jovens, não fica com vergonha.
do meio nosso, de alguém debochar de você, alguém falar, você está demonstrando fraqueza. Não fica. Não fica. Procura alguém que tenho certeza que vai ajudar. E Rafa, deixa Com eu certeza. mudar um pouquinho de assunto. Eu queria perguntar para você, assim, ao longo da sua carreira, né, até esse momento, porque você ainda está em atividade, Sim. né? Não, Você terminou agora o campeonato e está aproveitando esse tempo de férias, né? Inclusive, eu quero te agradecer mais uma vez por disponibilizar o seu tempo, porque eu acredito que o tempo é uma moeda muito cara e você poderia estar com a sua família e você disponibilizou esse tempo para estar aqui com a gente batendo esse papo. Você está em atividade ainda. Agora, eu queria que você relatasse aqui para a gente qual foi o gol assim, que realmente você fala assim, cara, esse foi um golaço que eu fiz. As pessoas me perguntam e às vezes eu tenho dificuldade de escolher. Não porque fiz muitos gols bonitos, mas porque tem alguns. Tem alguns. E a gente sempre escolhe, né? Qual foi? Tem algum que você... algum gol? Antes de você lembrar do gol mais bonito que você fez, eu queria lembrar que um dos gols mais bonitos que eu fiz foi com um passe seu. Contra o Corinthians, né? Foi, contra o Corinthians. E tem um outro, e tem um, se eu não me equivoco, foi no interior de São Paulo. Foi. Em que você dá um passe pra mim, eu tô voltando da seleção brasileira, eu domino essa bola, chapéu o goleiro e faço o gol. Foi praticamente quase o mesmo passe. Exatamente. Mas eu não sei se você vai lembrar, acho que foi inclusive antes desse jogo contra o Corinthians, que eu jogo um pouco mais recuado nesse jogo. E aí você chamou pra conversar no treinamento na semana, o Ricardo chamou pra conversar, nem sei se você vai lembrar disso, mas eu lembro, porque você falou assim pra mim, Longini, a partir do momento que você pegar a bola e olhar pra frente, você me olha, porque eu vou fazer facão e você vai me achar. Você pode dar o passe no espaço. Exatamente. Facão, pra quem não sabe, quem tá acompanhando, vai fazer o movimento nas costas do zagueiro. E o Ricardo fazia isso, eu falo que você fazia isso como poucos. Eu fazia bem, Você fazia muito bem. Eu fazia isso. bastante, Porque facilita pra quem tá com a bola, facilita quem recebe a bola de frente e o atacante te dá opções. E o Ricardo fazia isso muito bem. E você me falou, olha pra mim que eu vou fazer o facão, você vai dar o passe. Cara, aconteceu exatamente o que ele me falou no jogo. Eu recebo a bola e eu não penso muito. A hora que eu vejo ele fazendo o movimento, eu só... Colocou a bola onde ela coloquei a bola e aí você... Agora o seu gol mais bonito. Agora o meu gol... é difícil você escolher o gol mais bonito. Realmente, é difícil você escolher. Difícil. Mas um gol marcante pra mim assim foi contra o São Paulo, na Vila. Ganhamos, acho que foi 2-0, 2-1, não lembro. E aí eu fiz o gol, acho que foi o Gabigol até, o Renatinho tocou o Gabigol e eu peguei e chutei cruzado. Então esse gol pra mim foi marcante. Um clássico, né? Clássico. Sempre marca. Fez gol em clássico, você fica grande, né, cara? Sempre marca. Então assim, território, pra mim, né? Pra mim ali foi... E o jogo que exigiu mais de você emocionalmente e mentalmente? Nossa, é difícil, hein? Cara, é difícil. É difícil, assim, porque vários jogos, né? Várias situações. A pressão é muito grande, né? Porque você vence um jogo, você tem um dia para comemorar, no outro dia você já volta, faz a recuperação, no outro você está em concentração já para jogar de novo, né? Então, e sempre sob pressão, com a exigência de ganhar. Sempre né? sob pressão. Agora, tem jogos que, sei lá, eu entendo a pergunta do Carlos, mas tem jogos que te levam ao limite, né? Porque o jogo tá tenso, tá difícil. Jogos decisivos, jogos o clássico, por exemplo, você sempre fica com uma tensão um pouco maior, né? Não que os outros jogos não tenham a importância, mas clássico e jogos decisivos são sempre mais... requer de você um pouco mais de atenção, de foco naquele momento. Ô Rafael, e quando você começou a cuidar da sua parte mental procurando ajuda, qual foi o benefício dentro da alta performance? Tipo, como você começou a procurar ajuda para tratar da sua saúde mental, te beneficiou na sua alta performance dentro da sua profissão, dentro de campo, dentro do jogo? Sem dúvida. Muitas vezes quando você leva dentro de você, quando você não está bem com você, reflete isso dentro de campo.
reflete no seu dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. Às vezes as pessoas não têm noção disso. E quando você tá bem com você mesmo, em casa, com a sua família, a sua performance é totalmente diferente. Então você carregar um peso de você não tá bem, de você não tá bem em casa, não tá bem com alguma situação, e você ir treinar e você ir jogar, é muita diferença, muita diferença. Teve casos comigo, que às vezes você brigava com a sua esposa um dia antes do jogo, ou com alguém, enfim, discutia com alguém, e no outro dia você ia jogar... Não performa da maneira... Não performa. Você tá com a cabeça, parece, em outro lugar, tentando resolver uma situação que aconteceu no dia anterior e... Então, o físico tá até 100%. Mas a cabeça... A cabeça não está. E se está. a cabeça não está bem, ela compromete todo o físico. Parece que você tá jogando com, sei lá, com 500 quilos em cima. Exatamente. E não flui. Você não consegue ser criativo, você não consegue dominar aquele espaço, você não consegue estar 100% ali dentro do campo, no jogo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Aconteceu isso comigo também. Acontece com todo mundo, na verdade. Isso comigo então, eu falo, o que você puder fazer hoje, principalmente os mais jovens, para minimizar essas situações, ou seja, um dia anterior de jogo, ou na sua rotina de treinamentos, faça. Não deixa levar isso na sua rotina do dia a dia, de treinamentos, de jogos, porque isso vai te atrapalhar. Então, minimiza o máximo possível que você consiga. E Rafa, assim, se você pudesse voltar lá no início, né, teria alguma coisa que você mudaria na sua carreira? Não mudaria em nada, porque tudo que eu pude fazer para conquistar o meu sonho, eu fiz. Uau, que legal. Tudo. Eu nunca tive um plano B na minha vida. Sempre foi um plano A. Ser jogador, atleta de futebol. Se você me perguntar, você pensava em alguma coisa? Eu nunca pensei. Eu me identifico com isso. Eu sempre foquei e sempre fui muito determinado. Eu só tinha igual eu te um falei, sonho. Era só um sonho e era aquilo. Era só isso. Eu lembro que na minha infância ganhava carrinhos, essas coisas de menino, né? Eu não queria saber nada disso. O negócio era bola. Bola, o dia inteiro. Saía jogava desde os meninos menores da minha idade. Se pudesse jogar com os meninos maiores, jogava, ficava o dia inteiro jogando. Acompanhava meu pai, acompanhava amigos. E era o tempo todo. Era só futebol. Ô, Rafael, graças a Deus eu terminei meu estudo, pelo menos. Muito importante, né? Mas assim, o meu foco total era futebol. Sempre foi. E pegando linha nesse... Você falou assim de estudo. Muitos atletas de base sofrem pressão, às vezes, dentro da própria casa. Muito. Dos pais. Já basta a pressão dentro do clube, da escolinha, mas sofre a pressão dentro da própria casa. Qual conselho você dá direcionado para os pais que, às vezes, coloca o sonho dele no filho? À frente, às vezes, do filho, né? À frente do filho. Eu converso com bastante gente, assim, tem bastante casos que chegam a me falar que, às vezes, os pais atrapalham muito a carreira dos filhos hoje em dia. Por justamente acontecer muitas situações dessas. Que os pais hoje possam ter um certo equilíbrio, né? De saber diferenciar o sonho realmente dos pais, dos filhos. E de você apoiar. Eu falo por mim que quando meus pais me apoiaram, assim, meu pai e minha mãe nunca colocou uma pressão muito grande em cima de mim. Lógico, desde criança eu sempre assumi uma responsabilidade muito grande. Mas assim, você tem que virar jogador, você tem que fazer isso, você tem que... Automaticamente a gente vai se responsabilizando com isso. Mas essa pressão, pra mim, ela nunca existiu nesse sentido. Você tem que virar jogador para dar uma casa melhor pra gente, para fazer isso. Lógico que eu sabia que... Não, isso daí era até um sonho seu. Um sonho meu, e eu sabia porque você está em busca do seu sonho de ser um atleta profissional, também pensando na família, em melhorar as condições da sua família. Total. Era a única coisa que você pensava. Claro. Não pensava... O sonho não é só seu. Tanto é que quando aconteceu a situação com meus pais, eu falo que meus pais viveram muito pouco aquilo que eu pude proporcionar para eles. E o meu sonho maior
não é um peso que eu carrego, mas assim, é porque realmente não consegui, não tive tempo, não deu tempo para proporcionar muito mais coisas para eles. Então... Mas isso não estava sob o seu controle. Não estava sob o meu controle, assim, Entende? não é um peso que eu carrego, mas assim, é uma situação que eu penso direto, eu acabo poderia pensando. falar para você a mesma coisa da minha mãe. Eu queria ter a minha mãe comigo até hoje. Para proporcionar. Para proporcionar muito mais. Coisas. Você está falando em questões de conforto, de dinheiro? Não, é só isso. É de tudo. De momentos. Dela poder ver os meus filhos crescerem, de poder pegar no colo o meu caçulinha, de poder ver eu sendo campeão, né, com o Santos, vendo eu, enfim, cara, sendo, em várias situações. Então, sem sombra de dúvida, de eu poder deitar no colo dela, da gente poder conversar, várias situações. Só que as coisas, nós não temos o controle nas nossas mãos. Tem coisas que não está sob o nosso controle. Aí é importante a gente entender que a gente só pode fazer o que está no nosso controle. O que está no seu controle hoje? O que está no controle do Rafael Longini hoje? O que está no controle das pessoas que estão nos assistindo hoje? O que está no controle do Ricardo Oliveira hoje? Hoje, aqui, agora. Você tem a sua família, você tem a sua esposa, você tem a sua filha, você tem a sua carreira, você tem a responsabilidade de amar, de cuidar, de respeitar, de prover, de planejar e de idealizar o futuro para você, para sua família, aonde você quer chegar, o que você realmente deseja fazer. Isso está no seu controle hoje. E você faz hoje. E amanhã? A gente não sabe. Tá no controle a gente nosso. só pode fazer aqui e agora. Então, o meu conselho é para que as pessoas que estejam nos assistindo, e que eu tenho certeza que a sua história vai trazer um impacto muito grande e transformação na vida de muitas pessoas que vão se identificar com a sua história de superação, né? E entenderem que elas precisam continuar. Elas precisam viver. Deixa eu relatar. Quando eu recebi a ligação de madrugada nos Emirados Árabes sobre recebendo a notícia do falecimento da minha mãe, eu sentei na cama, eu levantei, eu sentei na cama e comecei a chorar. A Débora levantou, sentou do meu lado, me abraçou e chorou comigo. E depois a Débora me fez uma pergunta. Amor, o que você vai fazer agora? Você vai cancelar o culto? O que eu faço? Você quer que eu comunique? Me fala alguma coisa. Você vai para o Brasil? Dentre algumas perguntas que ela me fez, eu respondi para ela assim, eu falei assim, depois que eu chorei, eu falei assim, amor, só tem um lugar que eu possa me consolar agora e me sentir mais fortalecido. É a igreja. Eu preciso ir lá para a igreja. Eu preciso ir lá pregar. Eu preciso ir lá fazer esse culto. Eu preciso ir lá buscar a Deus. Eu preciso, no momento de maior dor que eu estou sentindo agora, nesse momento, ir lá, abrir a Bíblia e falar do amor de Cristo para as pessoas. E sentir esse amor inundando o meu ser e eu colocando para fora. E eu fui. Depois que eu terminei o culto, aí eu voltei a pensar de novo. E agora, o que eu faço? E até planejar a minha volta ao Brasil. A gente está falando de um lugar muito longe. Eu não cheguei a tempo de velar o corpo da minha mãe. Eu não cheguei a tempo. Entende? Mas eu recebi todo o abraço, todo o apoio, toda a força da minha esposa, dos meus filhos e das pessoas que estavam debaixo do mesmo teto com a gente. Então, eu tinha que decidir a seguir a minha vida. E como eu falei para você, mesmo hoje, volta e meia, na minha solidão, eu derramo lágrimas de saudade dos meus pais. Mas aí eu me recomponho e continuo olhando para dentro da minha casa e continuo olhando para a minha vida. Porque é o que eu posso e que está no meu controle de fazer. Então, eu tenho certeza que o nome da sua esposa... Aline. A Aline e a filhinha? Sofia. E a Sofia. Eu falo que a Sofia veio... Parece não, Deus mandou Sofia. É uma... Cara, é impressionante. Fala um pouquinho dela. Não, é impressionante. É uma
uma boneca, assim, uma princesa. Ela é extremamente especial, muito inteligente. E eu tenho certeza que Deus mandou ela pra... Cara, não vou falar pra suprir essa perda, né? Porque nunca... Nada vai, né? Vai suprir essa perda minha. Mas, assim, pra me deixar feliz, né? Na minha rotina, no meu dia a dia, né? Pra te dar força. Pra me dar força. Pra você continuar. Porque eu tenho certeza tudo que eu faço é que voltado... tudo que você faz é voltado pra Aline e pra Sofia. Porque eu também faço isso. Todas as vezes que eu saio, quando eu volto pra casa, eu preciso voltar com alguma coisa para poder celebrar com eles. Seja uma notícia de que deu tudo certo, ou seja com um presente simples. Só para falar assim, olha, tá aqui, o tempo todo eu lembrei de vocês. Vocês estão comigo aonde eu for. Em qualquer lugar. Vocês são tudo para mim. Então você tem a oportunidade de abraçar a Aline todos os dias. De abraçar a Sofia todos os dias. E de dar o seu melhor por eles, como eles têm dado o melhor deles por você. E é isso que eu faço. A Sofia, para mim, é o tempo todo pensando nela, voltado para ela. Tudo que tá ao meu alcance, assim, eu sempre faço, né? A gente sempre viaja muito, acaba viajando, mas é o tempo todo pensando, assim. Então eu falo que Deus mandou realmente ela, assim, para me dar essa questão da força, da superação. Para você não ficar com falta de amor. Porque se o amor que você dava aos seus pais, agora naquele momento você não podia dar mais, Deus te mandou a Sofia, sem dúvida, para você amar ela com toda a força que você tem. Eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Porque esses amores não se misturam. Amor eros, amor filos e o amor ágape. Amor eros é o amor de marido e mulher. Amor filos, de pai para filho. Amor ágape é o amor incondicional de Deus. Eles não se misturam. O amor que eu sinto pela Débora é muito forte, mas é muito forte. E o amor que eu sentia pela minha mãe quando ela ainda estava em vida, que também era muito forte. Não se misturavam, mas eram muito poderosos. E você imagina que você tem a oportunidade de amar. E o amor, ele é uma ferramenta muito poderosa, que traz para nós esse significado da gente poder amar uns aos outros. E na família, a gente tem essa oportunidade de fazer, de distribuir amor, de poder levar amor para as pessoas que estão, de alguma forma, vivendo em um mundo com pensamento acelerado, em um mundo onde os relacionamentos são líquidos, não tem mais consistência, onde tudo que a gente faz é pensando no nosso bem-estar e no nosso ganho. Individualiza muito, muito. A gente precisa dar muita importância a isso. E é fato. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente precisa, de fato, resgatar novamente esse amor. A gente está falando hoje de uma história de muita superação. Eu me lembro como se fosse no dia de hoje. Você está relatando aqui, obviamente com alguns detalhes que eu não me lembrava. Mas eu tenho certeza que esse episódio aqui vai fazer muitas pessoas a fazer uma introspectiva, olharem um pouquinho para dentro, a honrarem mais os pais, a amar mais os pais, a pegar o telefone e fazer uma declaração ou pessoalmente. O tempo não volta, né? Não volta. Passa, então se você tiver a oportunidade... É muito valiosa. Eu até tive um caso, até para complementar, quando fala Rafael Longini, eu falo que sempre vem junto a superação, né? E quando eu bato na tecla da superação, é justamente para os mais jovens, de quando passar por uma dificuldade, não desistir. Seja no primeiro momento, seja no segundo, terceiro, igual eu te falei, eu passei por muitos nãos da minha vida, na parte profissional, e depois esses mesmos times vieram atrás de mim depois de alguns anos. E eu tive uma situação eu fui para a Áustria, eu joguei na Áustria. Olha aí. Era moleque, novo, eu acabei sendo emprestado para lá. Quantos anos? Ricardo, eu acho que eu devia ter uns 20, 21 talvez, por aí. Não vou me recordar a idade, já faz um tempinho já. 20, 21 não é tão moleque assim, né? Você não tá com 40 já, né? Não. Tá com 32? 34. 34. Não, então tá. Assim, a questão da idade eu não lembro exatamente quando que foi.
Foi em 2012, acho, 13, uma coisa assim. Estamos falando de 10, 11, 12 anos atrás, velho. E aí, cara, tava jogando lá na Áustria. E aí a gente foi jogar um jogo bem no interior da Áustria, chegando quase na divisa com a Suíça. E aí eu fui e veio um zagueiro austríaco, alemão, grandão, fortão. Eu dei um drible, coloquei embaixo da perna dele a bola. A famosa caneta. A famosa caneta, mas tentando passar assim do lado dele, como se fosse um drible da vaca, alguma coisa assim. Sim, vou desviar desse obstáculo. Cara, o cara veio de frente. E assim, fazia pouco tempo que eu tava lá e eu tava muito bem. O pessoal falando, eu era um dos artilheiros do time. Eu jogava de atacante naquela época. Olha só. Cara, o cara veio e me deu uma porrada assim de frente. E na hora eu caí no chão. Sabe quando você recebe uma pancada e fica sem ar? Na hora todo mundo... Eu caí no chão. Tinha aquela questão do brasileiro achar que tá fazendo cera com tudo. Hoje em dia ainda tem um pouco isso, né? Não, ainda tem. Mas o europeu, essa questão do Sim. europeu achar que o brasileiro só faz firula, enfim. Eu lembro que eu fiquei caído no chão, sem ar, achando que tinha sido uma pancada normal na barriga, no estômago. E aí eu saio do campo, tento voltar. E aí o pessoal começou a vaiar torcida. Quando eu volto pro campo, eu dou o primeiro pique, cara, eu caio no chão e não aguentava mais. E aí eu já peço pra sair, eu não aguentava fazer isso aqui, ó. Não sei se vai pegar na câmera aí. Tirar a chuteira. Meu Deus do céu. O pessoal me leva ao vestiário, o jogo rolando ainda. E aí, beleza, termino o jogo, vou pro hospital. E aí chego, faço alguns exames pra ver se tinha quebrado alguma coisa. Nada. Só que o médico falou, ó, como é pancada e tudo, vamos deixar ele de observação. Amanhã de manhã a gente refaz os exames, ou de madrugada. Estando tudo certo, a gente libera ele. Aí o time falou, então tá bom, a gente vai voltar com ônibus pra nossa cidade e você fica aí. Cara, eu fiquei sozinho. Não ficou ninguém pra me acompanhar lá. Você imagina eu na Áustria, sem saber falar austríaco, alemão, que é muito difícil. Inglês, muito pouco, mas muito mesmo. Talvez entendia um pouco mais do que me pronunciar. E aí eu de madrugada no quarto, com muita dor, chega um médico, enfim, falando algumas coisas, eu entendi algumas coisas, você vai ter que operar agora, você está correndo risco de vida, de morte. Meu Deus do céu. E eu só falei, cara, liga pro meu tradutor, a gente tinha um tradutor, liga para ele, não vou operar, não sei o que vocês estão falando, não sei o que é. Ela pegou e ligou para ele, isso de madrugada, e aí ele pegou e falou comigo, cara, você tem que operar agora, porque a pancada perfurou o seu pulmão. E você está correndo risco de vida, você tem que operar agora. Aí imaginei eu na situação, sozinho, meus pais... Sem conseguir se comunicar. Total. O tradutor estava lá? Não, ele estava longe, ele me falando por telefone. E nem meus pais sabendo da situação. Falei, cara, então vamos. Vamos, se apega a Deus aí e seja o que Deus quiser, vamos operar, fazer essa cirurgia. Aí acabei fazendo a cirurgia. E aí depois a minha irmã até morava na Inglaterra na época, depois ela foi me visitar, enfim, ficou uns dias comigo no hospital, depois liberaram para eu voltar para a cidade. Mas assim, é mais um fato de superação na minha vida que se eu desistisse naquele momento, quando aconteceu tudo isso e quando eu voltei para a cidade, eu não estaria aqui hoje, né? E se também não opera, não faz a cirurgia logo também. E quando a situação foge do nosso controle, e tem muitas pessoas que não se sentem amadas pelos seus pais, se sentem rejeitadas, quando a situação foge do controle, a gente tem que confiar em Deus. E quando a pessoa não se sente amada, ela tem que entender que Deus ama ela, né? Eu falo porque isso aconteceu comigo. Quando eu me sentia rejeitado, excluído, a família me colocou para fora de casa. Eu vi sua história que você contou. Então, eu fiquei muito tempo carente, em busca de um amor. Mas quando eu descobri que Deus me amava e que o amor dele é incondicional, tudo mudou, tudo fez sentido. Quando eu descobri que aquilo que não está no meu controle, porque está no controle de Deus, eu tenho que confiar que o melhor, que aquilo que eu quero é bem pequeno daquilo que ele quer para mim, tudo fez mais sentido também. O que eu quero falar? Que o lado espiritual, que é um dos pilares que o A Vida no Esporte também preza, que é a espiritualidade,
tem muito a ver com saúde mental, tem muito a ver com alta performance, tem muito a ver com a saúde emocional. Porque foi falado e você falou que você buscou também ajuda profissional, então o conselho que nós damos também para esse atleta, para essa pessoa buscar ajuda profissional. O Ricardo falou que quando ele perdeu a mãe, ele queria ir para a igreja, né, Ricardo? Que ali você se sentia bem. Então, qual foi o lado espiritual seu? O que Deus fez por você no momento assim de difícil? E fala assim, poxa, se não fosse Deus, que é o lado espiritual, eu não conseguiria vencer. Qual é a importância do lado espiritual para você? Eu sempre fui um cara muito, como eu falei, um cara muito família. E meus pais, independente da religião, da crença, enfim, meus pais sempre foram à igreja muito. Assim, toda semana eles iam, todo final de semana. Eu lembro que quando eu ia de férias para minha casa, e eu tinha um compromisso com meus pais de ir na igreja todo domingo de manhã. Independente se eu saía no sábado, independente do horário que eu chegava no sábado, eu acordava de manhã e ia com meus pais. Então eu sempre carreguei muito isso. E eu carreguei desde a minha infância, por exemplos dentro de casa dos meus pais, de fazer questão de eu ir junto, de me levar e deles sempre irem e ter essa parte espiritual muito forte, desde agora. Então, quando aconteceu tudo isso, eu sempre procurei ir na igreja, eu sempre procurei, independente de onde eu estivesse, do dia, da nossa rotina de correria, de viagens, eu sempre tentei, e hoje eu faço com a minha filha também, na medida do possível, sempre que eu consigo, eu levo ela. Então, assim, Deus foi me mostrando, sabe? Várias situações que eu fui passando ao longo da minha vida. Eu tô aqui. Tipo, eu tô aqui. Me dando força. Tô te vendo, tô te acompanhando. Tô junto com você e tô te dando força. Independente da situação que você já passou e que você passa, eu tô aqui com você. Porque não tem outra... Qualquer coisa que eu falaria agora aqui, que eu falasse agora, se Deus não me desse força naqueles momentos que eu passei de dificuldades, eu não conseguiria esperar sozinho. E, Rafa, nós já estamos caminhando para o final do podcast, mas eu gostaria de ouvir de você quais são os seus planos para o futuro? Há algo que você ainda gostaria de realizar na sua carreira? Ricardo, eu ainda estou jogando, né? Estou na ativa. Eu ainda quero continuar mais uns anos. E vai mesmo, e tá? vou. Não coloca números, não. Vai, você até falou pra mim. Lembra que eu falei pra você? Eu só tô repassando o que o Cafu um dia me falou. Garoto, não coloca número. Por que, capitão? Porque no dia que chegar próximo desse número, você tira o pé do acelerador. Lembra? Lembro. O nosso cérebro não consegue diferenciar aquilo do que é real e imaginário. Então, uma vez que você pensou isso, o seu cérebro acredita que está vivendo isso. Ele falou, vai. Mas haverá 2 sinais. Quando você levantar de manhã e falar assim, que peso, hein? Vou ter que treinar de novo. Você perdeu. Ter alegria, o prazer alegria. Ou você até quer, mas o corpo está falando assim, não aguento mais. Sabe aquelas sequências ruins de lesões? Aí você não aguenta, o corpo não aguenta mais, está te dando sinal de que ele não vai mais. Então, não coloca número, vai, cara. Vai e desfruta ao máximo. Tá? Se você perguntar para mim assim, você sente saudades de tal não sei o quê? Eu não sinto saudade, cara. Tipo assim, porque eu deixei tudo lá. Esgotei tudo. Da rotina, talvez, físico. Um pouco? Não. Eu não sinto, fala da rotina de viagens, né? De ficar longe da família. Eu não mas sinto, de verdade. Do dia a dia. Assim, hoje, agora, que é o que muitas pessoas, ex-jogadores falam, né? Eu ouço bastante. Mas eu converso com muitos. Tem muitos amigos ex-jogadores que eu converso muito, Ricardo. Muito mesmo. Não, e é muito normal. É muito normal a galera falar assim, sinto falta, sinto saudade da resenha e tal. Mas é que já foi, cara. Eu entreguei tudo, eu deixei tudo lá. Agora... A minha vida, eu estou num novo ciclo, numa nova fase, desenhando os meus projetos, fazendo as minhas coisas e a minha energia está toda nisso. Entendeu? Então não dá tempo para eu ficar voltando em algo que já passou, que eu não vou conseguir mudar. Até porque eu não mudaria nada. Eu deixei tudo lá. Então só vai, prepara bem a cabeça, vive intensamente isso daí. Por quê? Porque vai chegar um momento em que você vai decidir. O momento só você sabe, tá? Não cai nessa de que... Quando você vê uma notícia, alguém fala assim, ei, já passou da idade, hein? Já chegou e tal. Não cai nessa. Vai, porque é você que está construindo o seu caminho, a sua história. Ninguém vai fazer isso por você. Então, vive bastante, vive intensamente.
planeja, dedica o máximo, como você sempre foi, a essa profissão, porque pode chegar um momento, e eu acredito que irá chegar, em que você vai decidir parar. E aí você vai ter até a oportunidade de sentir saudade disso, né? Fala assim, poxa, foi legal pra caramba, mas eu entreguei tudo e agora a minha vida... eu tô nascendo novamente para uma nova fase, entendeu? Tô vivendo um novo momento. Sim. E você consegue agora planejar uma nova fase da sua vida. Sim. Assim, eu quero seguir talvez dentro do futebol, é uma coisa que eu penso também, mas por outro lado também, Ricardo, inclusive algumas pessoas que me cercam falam isso. Fala, Longini, você tem que fazer algo grandioso no sentido de ajudar as pessoas ouvirem sua história, de você relatar algumas coisas que você passou na infância e fez você chegar, fez conquistar o seu sonho, coisas que vocês estão fazendo agora. Palestrante. Seja palestrante. Escritor, escrever Exato, um livro. escrever um livro. Tem pessoas que falam, escreve um livro. Sim, com certeza. Porque isso vai chegar, as pessoas querem ouvir sua história. Então vai ser mais um que você vai ouvir. Escreve um livro, as pessoas querem ouvir sua história. Exato. As pessoas... Você vai ajudar muita gente. E esse ano eu tive a oportunidade de ir lá no Londrina, treinador de sub-17. Me convidou um dia para dar uma palestra para os meninos. Que legal. Cara, eu fui com o maior prazer. E depois eu pude voltar na escolinha, que é onde eu fui com 11 anos, que é lá do Paraná também. Uhum. Eu voltei lá esse ano. E aí o treinador é o mesmo treinador da minha época, enfim, ele até me pegou de surpresa, juntou a molecada e falou, cara, agora fala alguma coisa com eles aí. E eu contei pra eles assim, então você via os olhos dos meninos brilhar. Que legal. Daquilo que você falava. Então assim, eu sou extremamente apaixonado assim por pessoas que venceram na vida, como nós, independente da profissão. Sim, sem sombra de E você dúvida. sair de baixo, e você conseguir conquistar, realizar o seu sonho da sua família. Eu sou extremamente apaixonado assim, por essas situações, por essas histórias de vida. Então, é uma coisa que eu penso, assim, de você passar isso para a meninada hoje, molecada mais jovem, para eles conquistar os sonhos deles também. E qual legado você quer deixar para sua família? O legado para minha família? Para sua família. Ah, cara, de um vencedor. Cara que venceu na vida. Cara que superou tudo, todas as dificuldades, que passou por muitas dificuldades e que conseguiu superar. Agradecer minha família, né, todos, por terem me ajudado, né, em muitas situações. E de realmente ter essa imagem para eles, ó, realmente, o Rafael Longini venceu na vida. Conseguiu passar por todas as dificuldades, todas as situações e ele conseguiu vencer. Então esse é o legado que eu quero deixar para minha família e futuramente para minha filha, de ver o pai dela que em nenhum momento, nenhuma dificuldade abaixou a cabeça, desistiu, procurou desistir das dificuldades, dos momentos, de realmente superar. Ô Ricardo, e a gente está chegando nos nossos momentos finais e cada podcast é um aprendizado, né? É um ensinamento. Só que o podcast ele também é cercado de pessoas que acreditam no projeto, que acreditam na vida no esporte. E sem essas empresas, não tem como o podcast dar continuidade. É verdade. Então tem empresas aqui Longini, que estão com nós desde o início, né? E eu tenho certeza que essas empresas que o Ricardo vai falar, vai cada dia mais estar agregando no podcast e, consequentemente, está dando condições da gente levar essa mensagem para inúmeras e milhares de pessoas, né, Ricardo? Exatamente. Nós queremos agradecer a Prosperity Premium por estar acreditando nesse podcast, porque nós falamos sobre a vida real. Nós trazemos histórias aqui de pessoas vencedoras, que superaram crises, momentos de dificuldades, mas que são vencedoras. A Prosperity Premium está aqui localizada aqui no Shopping Iguatemi, em Alphaville. Se você mora na região, você pode frequentar ali o shopping e encontrar a Prosperity Premium. Trabalham com pedras preciosas, tanto para adornos no público feminino, brincos, colares, anéis, como também para a parte decorativa de casas. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Queremos agradecer também o pessoal
da família Garcia, que trabalham com os cafés especiais. Eu sou amante do café, tem vários sabores. Você que é amante do café, você tem a oportunidade de fazer, escanear o QR Code e saber quem é o produtor daquela safra. Olha só que cuidado. Mais de 40 anos no mercado, entregando café de qualidade. Também agradecer o pessoal da Gênesis Açaí, mais um outro parceiro, um novo parceiro, que acreditam e que veio apoiar o podcast A Vida no Esporte. Olha só que legal. Agora, principalmente que está começando esse calor, um açaí com creme de açaí maravilhoso, cupuaçu, maravilhoso, uma delícia. Você pode também adquirir, eles trabalham com 5 quilos e 10 quilos, você pode receber na sua casa. Olha, eu recebi na minha e posso falar para vocês, é uma delícia. Quero também falar do meu projeto Ricardo Oliveira, tanto do pessoal ali da Zona Norte de São Paulo, do Jardim São Paulo, e também do pessoal lá de Itapetininga. Nós tivemos uma experiência maravilhosa nesse final de semana. Eu levei os 2 núcleos para conhecerem a Vila Belmiro e fazerem um passeio turístico pelo Museu dos Santos. Eles conheceram a Sala Astro Rei. É maravilhoso essa sala que fizeram em homenagem ao Rei Pelé. Lá tem uma estátua ultra real dele. É impressionante, com histórias lá e relatos dos feitos que ele fez na carreira. Eu fiquei tão emocionado nesse tour que eu fiz, em especial na Sala Astro Rei do Pelé, que na hora de falar 1.091 gols, eu falei 1.901 gols. Mas estava tudo bem, porque ele fez 1.282 gols. Mas foi maravilhoso, foi especial. As nossas crianças puderam interagir, conhecer a história do Santos, conhecer a história do Pelé, conhecer os ídolos do clube, conhecer influenciadores que estiveram lá participando. Então, esse podcast ele tem proporcionado momentos assim especiais para muitas pessoas, inclusive agora citando o meu projeto social, os 2, o da Zona Norte de São Paulo e o de Itapetininga. A gente está impactando mais de 250 crianças e mais de 15 mil famílias. Através do esporte a gente leva vida, educação, fé, perseverança e fazendo com que essas crianças tenham uma oportunidade de sonhar, porque de fato elas podem realizar grandes coisas. Então, aqui está muito bem apresentado, falando dos nossos patrocinadores. Esse foi mais um programa, ou aliás, mais um podcast. A Vida no Esporte. Se você não é assinante ainda, clica aí no sininho, seja assinante, compartilha com as pessoas. A história do Rafael Longini foi maravilhosa e acompanhe a gente também no Instagram, A Vida no Esporte. Carlos. E para concluir, tem o seu livro também, que eu passo em suas mãos para você passar para ele. A gente sempre entrega, Rafael. Com certeza eu vou ler. A gente sempre entrega aqui o meu livro, que fala sobre a minha trajetória, do Carandiru ao Palácio. Bom, você conhece um pouquinho, mas tem coisas aí que certamente você vai descobrir que você ainda não sabe. E aqui, um presente da família Garcia, são cafés especiais. Faça isso. Aqui, ó, adoro café, tomo muito café. Você pode escanear aqui, ó, põe aqui o QR Code e vai sair para você quem foi o produtor dessa safra. É uma delícia, então espero que você goste muito. Muito obrigado. E aguardo o seu endereço para você receber também um presente da Prosperity Premium. Você vai adorar. Pode ser algo para sua casa, pode ser algo para sua esposa, enfim, mas vai chegar, tá bom? Meu irmão, o endereço. Muito obrigado pela sua entrega, pela sua história, pela sua superação. Foi muito bom revê-lo e saber que você constituiu uma família linda e maravilhosa e que você continua desfrutando dessa maravilhosa profissão que é você ser um atleta profissional e de fazer aquilo que foi o seu sonho. Continue, vá firme. E em breve a gente se vê. Se vê, com certeza. Rafael, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Tá bom? E a gente sempre encerra com uma última pergunta. Há vida no esporte? Com certeza. Há vida no esporte. O esporte te proporciona muitas situações aqui que a gente comentou muito de inspirações, de você ser um homem melhor, de você saber lidar com muitas situações, de você amadurecer, de você realmente dar valor na sua família, nas pessoas. Então,
o esporte tem esse poder de transformar pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a vida no esporte. Isso aí, obrigado. Mas obrigado, tá? Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo. E parabéns pelo projeto de vocês. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado sem dúvida por nenhuma acreditar. aí. Que vocês tenham muito sucesso. Que Deus abençoe vocês. Sempre. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.